Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E o verso de número 7. Eu sempre gosto de dizer que nas mais variadas versões da Bíblia você vai encontrar palavras às vezes diferentes, mas de que elas estão trazendo o mesmo sentido, né? Existem traduções na linguagem de hoje, existem traduções, enfim, que se aproximam mais do original pela qual ela foi escrita, outras numa versão mais rebuscada da Bíblia, mas todas elas têm o mesmo sentido e eu quero ler com você. Diz assim em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, ou um espírito de temor, ou em outras versões, um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, ou fortaleza, de amor e de domínio próprio, ou de equilíbrio, de moderação. Você vai ver na sua Bíblia. Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu ousadia, Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. Paulo escreve isso para Timóteo, que era um pastor muito jovem, que estava liderando uma igreja em Éfeso, que era um grande polo, mas ele era muito jovem, e Paulo, ao escrever para ele, vai falando que ele não deve ter medo pelo fato de ser muito jovem, que ele deve acreditar naquilo que, no seu chamado, de que ele deve buscar na palavra, de que ele deve ler a Bíblia, de que ele deve meditar, de que ele deve se munir disso tudo. E aí em determinado momento, Paulo falando com ele diz assim: olha, não tenha medo, porque Deus não nos deu esse espírito de medo. E se há medo, nós precisamos identificar que medo é esse. O mundo que nós vivemos hoje, a gente pode dizer que o medo é quase como uma moeda corrente. Há medo em todo o lado. É nos noticiários, nas redes sociais, nas conversas, dentro de nós. Medos que são despertados por alguma coisa que aconteceu, às vezes de um outro lado do mundo. Guerras produzem medo. Situações dentro da nossa política gera medo. Coisas relacionadas à economia gera medo. Quem é papai, mamãe, que cuida da sua prole, sabe que precisa com que as coisas melhorem, porque
precisamos pagar o aluguel, ou pagar uma parcela de alguma coisa, comprar o alimento. Os medos são gerados por várias coisas. Há medos que são gerados por algumas coisas que nós nem conseguimos identificar, porque não deveríamos ter medo, mas temos. E aí nós vamos, no decorrer da mensagem, entender de que alguns gatilhos estão dentro de nós, já desde o nosso nascimento. E aí somos tomados de medo, quando nem precisaríamos ter esses medos. E aí, quando a gente faz uma pesquisa sobre o que é medo, existe uma definição que diz que o medo é uma resposta fisiológica e emocional a uma ameaça percebida ou imaginada. Fisiologicamente nós somos mexidos pelo medo. Ele tem um poder de nos paralisar ou nos fazer correr. Dentro da neurociência se estuda um pouco sobre essa questão do medo, né? A nossa amígdala central dispara reações químicas que nos faz ligar o nosso sistema de luta e fuga. E num sistema mais ampliado, existe os 3 Fs, mas isso é em inglês que eles falam fight, flight e freeze. Ou seja, ou você luta, ou você voa, ou sai correndo, ou você congela. E é isso que o medo produz em nós. Esteve em um sonho em que você sentiu muito medo no sonho e você paralisou. Acontece, mas também na vida real acontece. As pessoas ficam paralisadas e elas não conseguem ter reação nenhuma. Enquanto umas correm, outras desmaiam e outras ficam paralisadas. Existe uma descarga que acontece dentro do nosso corpo e nós precisamos ter reações rápidas às vezes diante do medo. E é por isso que o nosso corpo joga essa adrenalina e estamos prontos para lutar, ou às vezes estamos prontos para fugir, ou às vezes não estamos prontos para nada. A gente simplesmente congela, paramos, não sabemos o que fazer. O medo aumenta os nossos batimentos cardíacos, a nossa tensão muscular, ativa o nosso córtex pré-frontal de forma muitas vezes até prejudicial, porque dificulta as nossas decisões lógicas. Quando estamos com medo, não pensamos direito. É isso que quer dizer. Atinge de uma tal forma o centro das nossas decisões, que as decisões tomadas com medo são decisões erradas. Às vezes, situações nos causam medo, e por estarmos com medo, precisamos tomar alguma decisão, e caímos no erro de tomar com medo. E decisões tomadas no medo, ou com a cabeça quente, ou você está muito nervoso, todas elas reações químicas acelerando o seu organismo, o seu sistema, fazem com que essa parte do nosso córtex pré-frontal, onde está situada a sede das nossas decisões, não funcione direito. Por isso que grande parte das decisões que nós tomamos, o que a gente costuma chamar de com o sangue quente, são decisões ruins, muito ruins. O medo também, quando ele se torna crônico, ele modifica os padrões do nosso comportamento. Por estarmos com medo, e pode ser o medo real ou imaginário, medo de dar errado, medo de novo acontecer comigo o que já aconteceu, medo do que está por vir, e tantos outros medos que você pode designar como for. Se ele é crônico, se ele continua na tua vida há muito tempo, se você lida com medo de perder, medo de morrer, medo de alguma coisa dar errado, isso pode te paralisar, você pode te isolar, leva você a evitar pessoas, evitar coisas. O medo tem poder de fazer isso. E depois de um certo tempo, nós nem identificamos mais que é o medo que faz isso conosco. A gente pensa que é o nosso comportamento. Eu sou assim, eu não gosto muito de estar com pessoas, eu me isolo, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de ir, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de relacionar, eu tenho medo de falar, eu tenho medo. Quantos medos estão presentes na sua vida? Quantos medos que você lida diariamente? Já parou para pensar isso? Que facilmente hoje a gente diz, eu tenho medo, e não encaramos isso como um problema.
E existem medos que só fazem parte de um sistema de defesa. Eu tenho medo de atravessar a rua sem olhar para os lados. Todo mundo deveria ter esse medo. Ele está atrelado à prudência. Por quê? Porque eu não quero ser atropelado. Eu tenho medo de cachorros. Tem a ver com algum gatilho emocional ou até experiências do passado, mas com certeza eu fui mordido por um cachorro. Às vezes eu chego na casa de uma pessoa, o cachorro vem me receber, e a pessoa diz lá, é mansinho, e eu olho e ele ainda tem dentes. Então, você não pode passar a mão, pastor. E eu, não, tranquilo, eu vou te esperar aqui no portão. Não, entra. Não, não quero. Tenho medo, tenho uma experiência ruim com um cachorro. Então eu tenho medo de cachorro. Mas existe um determinado medo que nós colocamos às vezes nos nossos filhos, que são medos de proteção. Porque a criança vê um cachorro e ela não quer saber se isso é um pitbull ou se é um cachorro dócil, enfim. Eu ia dizer um pincher, mas os pincher não são dóceis. Chihuahua é feito só de raiva, já viram? Então tu ensina teu filho, não, que o bicho morde, ai que ele vai morder e tal. E a criança, por quê? Porque tu não quer que ela goste de cachorro? Não, é porque o teu medo é que ela vá para um cachorro que possa machucá-la, que possa morder. E as crianças realmente não têm medo, elas acham bonito, elas querem apertar, e tem cachorro que não quer. Então a gente cria alguns medos que é um sistema de defesa. Alguns medos foram colocados em você como um sistema de defesa. Mas existem medos que foram colocados em nós e que não são um sistema de defesa, eles se tornaram uma prisão. E temos medo de tudo. Temos medo de muitas coisas. Por quê? Porque ela não é apenas uma defesa do nosso corpo em relação ao que está fora, mas se tornou uma prisão que evita que você viva, avance, cresça. Medo da igreja, medo de ser trouxa, de estar falando com Deus e Deus nem existir. Tem pessoas que pensam assim. Eu tenho medo de ser otário, porque eu estou indo ali e nada disso é real. Eu tenho medo de orar e nunca ser atendido. Eu tenho medo, porque uma vez eu fui à igreja e eu fui enganado por um pastor. Eu tenho medo da igreja, porque lá eu conheci a pessoa que era para ser o amor da minha vida e me traiu, e hoje eu estou assim nessa situação. Quantas coisas que aconteceram e que geram medo, traumas que geram medo. E nós lidamos com isso. Na visão freudiana, o medo muitas vezes se conecta a conteúdos inconscientes reprimidos. Coisas que aconteceram na infância, coisas que aconteceram lá no começo da tua vida. Traumas, sim. Pessoas que bloquearam algumas memórias, porque elas foram tão traumáticas que está bloqueado. Mas a pessoa tem medo. A resposta é simplesmente o medo. Ela não acessa, ou não consegue acessar sozinha, enfim. O motivo, mas ela sente medo. E isso acontece com os medos de escuro. E a pessoa já é adulta, ela não consegue apagar as luzes. E tem vergonha disso, porque ela mesma chegou à conclusão de que não deveria ter esse medo, mas tem. E como explicar? Algumas coisas estão reprimidas dentro de nós. E por que eu estou falando tudo isso? Porque um medo que pode estar atrelado a uma questão física, a uma questão cotidiana sua, ela é a porta de entrada muitas vezes para outros medos que te bloqueiam em tantas outras áreas, e de que fazem com que os teus relacionamentos interpessoais comecem a dar errado, e que o teu relacionamento com pessoas dê errado, e daqui a pouco você se sente tão reprimido, tão isolado, tão diferente, tão ruim, que você não consegue nem ter um relacionamento com Deus. Porque nós começamos a acreditar de que, por que Deus me fez assim? Por que eu sinto isso? Eu tenho medo de morrer.
Eu tenho medo de ficar sozinho para sempre. Eu tenho medo de nunca dar certo na vida. Eu tenho medo. E aí os medos vão se acumulando. E quando nós percebemos, nós não temos mais um medinho na gaveta. Nós temos um quarto cheio de medo dentro da casa do nosso coração. Uma casa cheia de medos. E enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você faça o exercício de pensar: quais são os medos que têm dominado a sua vida? Quais são os medos? Você tem medo de quê? De não ser bom o suficiente? Isso é um medo. Eu não sinto que eu não sou bom o suficiente. Eu tenho medo que um dia a minha família me deixe. E parece tolo quando eu falo assim, mas é real para quem sente. Eu tenho medo de que a minha mulher não gosta mais de mim, que o meu marido não me ama. E há pessoas que são tomadas tanto por esse medo que começam a oprimir o outro. Você não me ama, né? Você não me ama. Diz para mim. E a pessoa diz: mas eu te amo. Você está falando só porque eu falei. Mas é mentira. Eu sei, eu olho para ti, amor, eu te amo. Você é a mulher da minha vida, ou você é o homem da minha vida. E a pessoa: não, mas eu não acredito em ti. E o medo gera um problema que não deveria existir. A pessoa chega atrasada: você estava com outra, você estava com outro, você está me traindo. E não, mas são medos, e não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Por isso que eu digo que medos são muitas vezes portas de entrada para que Satanás tenha acesso à sua vida e possa destruir algo bonito que Deus está construindo. E sim, tem coisas que não foi você que abriram em você. Alguns medos hoje são imaginários, mas um dia foram muito reais. Hoje pode ser que não esteja acontecendo, mas um dia aconteceu. E com base no que aconteceu, hoje você tem medo. E aí a palavra do Senhor diz: Deus não te deu esse espírito de medo, de temor, não, mas Ele te deu um espírito de poder, de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Por que de equilíbrio? Porque nós precisamos ponderar entre aquilo que realmente existe e aquilo que não existe. Aquilo que sentimos com base no que nós vivemos, mas também naquilo que neste momento eu estou vivendo. E é preciso que se tenha esse equilíbrio. Vamos para frente aqui. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que muitos daqueles homens e mulheres que viveram e que deixaram suas histórias também passaram por momentos de medo. E eu preciso falar isso para que você entenda de que não somos só nós meros mortais que vivemos isso. Adão e Eva sentiram medo, e o medo levou eles à fuga e ao esconderijo, porque eles tinham uma visão distorcida de Deus. O grande problema quando nós erramos é que tudo que acontece dentro do nosso ser é de maneira a gente pensar de que Deus não nos aceita, não nos quer. Adão e Eva, quando erram, eles esquecem do Deus que todos os dias eles conversavam. Todos os dias ele trocava uma ideia com Deus. Todos os dias se tinham comunhão. Eles sabiam quem ele era. Eles tinham acesso. Mas agora uma serpente vem e os engana e diz: não, mas na verdade não é bem assim, porque ele só não quer que vocês sejam como ele. Eles já plantam uma dúvida sobre o caráter de Deus. E agora quando eles erram, e isso é muito frequente de acontecer, nós erramos, mas nós pensamos que todo mundo sente o que nós sentimos, ou vão agir da maneira como nós agiríamos. E aqui eles se escondem, sentem medo. E o medo leva eles para longe de Deus e também a distorcer tudo aquilo que Deus havia falado com eles. Existe um homem na Bíblia chamado Elias. Esse homem era muito poderoso. Um dos milagres que aconteceram por meio dele foi que ele fez uma oração e desceu fogo do céu. Fogo do céu. Queimou todo um altar ali, água que estava ali. Era um sinal milagroso que ele estava pedindo e Deus fez. Só que este homem no outro dia recebeu uma mensagem da rainha dizendo: amanhã mesmo tua cabeça vai estar cortada por causa disso que você fez. Porque daí ele matou todos os profetas de Baal, que era de uma idolatria, e ele fez um rebuliço no país, né? E entende que
Ele orou, Deus fez o impossível. Eu, pelo menos, nunca consegui fazer essa oração e descer o fogo do céu, ainda bem. Senão acho que eu tinha tostado muita gente, e muita gente já teria me tostado também. Então acho que Deus cancelou essas orações, não funcionam mais. Mas parece impossível, não? Mas daí uma mulher te ameaça: olha, vou te matar. E aí ele caiu em depressão. E aí deu ruim, ele sentiu medo. E ele sentiu medo, ele fugiu, ele foi para uma caverna, ele desanimou, e ele desejou morrer. Existem ameaças, existem coisas que acontecem, existem medos que nos tomam, que nos tiram a vontade de viver, gente. Eu tenho medo de que dê errado, eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo de que não vai acontecer, eu tenho medo de que nunca vai acontecer, eu tenho medo de que isso tenha daquilo. Ai, eu acho que eu queria morrer. Tu percebe de que o medo tem o poder de potencializar as coisas, e de pequeninas coisas transformam-se em gigantes. Este homem que era tão poderoso, que fez uma oração e fogo desceu do céu, agora estava pedindo para morrer, porque sentiu medo. Pedro estava olhando para o vento, saiu do barco, andando sobre as águas. Jesus disse: pode vir, e ele estava lá. Uau, olha só, andando sobre as águas. Jesus está lá, e estava a tempestade pegando, e as ondas, e ele, o barco para lá atrás, e ele andando sobre as águas. Eu fico imaginando, gente, o primeiro passo que é difícil. Botou o pé, sentiu que firmou, foi. Galera, saca só isso aqui, e ele vai. Mas daqui a pouco a Bíblia diz: e olhando para o vento, para as ondas, sentiu medo. É tirar os olhos de Cristo. Porque enquanto você está olhando para Jesus, você está andando sobre as águas, você está fazendo o impossível, e aquilo não é lógico. Tem coisas que a gente vive dentro de casa que não é lógico, tem alguns milagres que a gente vive dentro de casa que não é lógico, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que não é tão lógico, mas a gente está indo e está andando sobre as águas. Mas quando a gente tira os olhos dele e começa a olhar a tempestade, o problema, a aflição, a Bíblia diz que Pedro sentiu medo. O que aconteceu quando ele sentiu medo? O medo se materializa. O medo arrancou debaixo dos pés dele toda a segurança que ele tinha, ele começou a afundar. Perceba de que o medo tem o poder de fazer isso. Não, pastor, mas é real. É real porque o medo transforma-se em real. Mas enquanto nós estivermos olhando para Jesus, o medo não tem poder de determinar nada na sua vida. Não tem poder. E então Pedro fez uma coisa muito inteligente. Ele disse: Senhor, me salva. Senhor, me salva. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo as mãos, tomou ele e o levantou. Se você estiver vivendo essa situação hoje, está se sentindo afundando, eu quero dizer para você, incentivar você: clame a Ele, porque Ele vai te levantar. Ele não vai te deixar afundar, Ele não vai deixar você só. A Bíblia fala de 12 espias. Olharam para a terra prometida e viram que ela manava leite e mel, era ótima. Deus já havia prometido que a terra era deles. Mas quando eles olharam, eles viram uns caras, tipo de uns 3 metros, fortes, gigantes. E quando eles viram, sentiram medo. 10 deles sentiram medo. E quando eles chegaram, 2 disseram: gente, a terra é boa, mana leite e mel, ela é ótima, Deus falou e está falado, vamos tomar a terra. 10 deles assim: calma aí, mas não é só isso, né? Nós vamos omitir o fato de que está cheio de gigante lá, e que aos olhos deles nós éramos como gafanhotos, que os caras eram muito melhor que nós. Cara, eles vão arrebentar com a gente. E os outros 2: não, mas se o Senhor falou conosco e se agradar de nós, Ele vai nos entregar a terra. Mas aqueles 10 conseguiram levar medo a toda uma multidão, e por conta disso eles não entraram na terra, voltaram para o deserto, andaram 40 anos no deserto, e toda aquela geração morreu. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não controlar o seu medo e não vencer o seu medo, você contamina quem está ao teu redor. Você acaba contaminando quem está perto de você. Seja real ou não real o teu medo, sempre vai ter alguém que tem um discurso melhor que o teu.
Você diz assim, cara, mas é muito difícil de vencer isso aqui. Alguém vai dizer, é difícil, mas é possível. Nós vamos vencer. Em quem você acredita? Eles resolveram acreditar na versão de que não vai dar certo. E realmente não deu. Porque voltaram. Não foi os gigantes que derrotaram eles. Foi o medo gigante que eles carregavam dentro de si. E tudo que eu estou falando até agora é só para você identificar. Existem gigantes talvez morando dentro de você, chamados medo. Medo. E às vezes é até um medo de ser feliz. É o medo de conquistar. Existe um homem em Juízes 6 chamado Gideão, que estava se escondendo do inimigo. Ele estava com medo de ser encontrado. E não era só ameaça presente, era histórico. Eles já tinham sido roubados muitas vezes, dizimados pelo inimigo. E Deus, quando falou com ele, não negou a realidade do inimigo. Mas Deus olhou para aquele homem e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Chamou de valente alguém que estava escondido? Sim, porque Deus olha para nós e vê coisas que nós não estamos vendo. Muitas vezes nós estamos numa posição de medo, mas dentro de nós tem um guerreiro adormecido, tem uma guerreira adormecida. Existem coisas que você já venceu e que ninguém chegaria à metade disso, mas você venceu. Deixa eu dizer uma coisa, na verdade você estar aqui agora, já é um dos grandes indícios de que você é mais forte do que você imagina. Você já parou para pensar quanta gente que não conseguiu passar pela metade das coisas que você já passou na vida? Quanta gente que já teria desistido? Quanta gente que já teria parado se enfrentasse a metade das coisas que você já enfrentou? Mas você enfrentou. E algumas vezes até diz assim: eu vou morrer dessa vez. Não, para mim não dá mais. Eu não aguento mais. Deus, se tu não fizer uma coisa essa semana ou esse mês, Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Sabe quanto tempo você fez essa oração? Já faz uns 3, 4 anos. E você está aqui, e está de pé, e está em pé ainda, e está lutando, e está acreditando. Porque sem saber, você já tem vencido o medo que tenta pegar você. Mas ainda, às vezes olhando, parece que o medo te vence. Como o medo se transforma numa corrente? Como é que acontece isso? O medo que domina o nosso coração, muitas vezes é a falta da soberania de Deus em nós. Entender de que Deus é soberano. Eu posso sim ficar doente, eu posso sim morrer, eu posso sim perder, eu posso sim ser acometido de algo, pode, mas o Senhor é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Eu confio no nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mas para quem Ele está no controle de todas as coisas? De quem coloca a sua vida nas suas mãos. Às vezes nós queremos usar coisas que acontecem de ruim nesse mundo e dizemos: mas por que tem tanta criança na rua? Por que tem tanta fome? Por que tem tanta aflição? Por que tem tanta injustiça? Por que tem... Mas isso foi colocado nas mãos de Deus? Nós passamos os séculos tirando as coisas de Deus e tirando Deus das coisas. Mas quando acontece alguma coisa errada, Ele é o primeiro a ser culpado. Já perceberam isso? Nós passamos uma vida inteira pedindo para Deus não interferir. E aí quando acontece alguma coisa errada, Ele é o primeiro culpado. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós entendemos que Ele não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de amor, de fortaleza, de poder e de equilíbrio, nós podemos superar esse medo. E nós podemos entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. O medo transforma-se numa corrente quando ele se torna contínuo na nossa vida. Quando nós tiramos os olhos de Deus, do foco, do alvo, e começamos apenas a pensar na nossa inaptidão, do que a gente não consegue, de todas as vezes que a gente já caiu, e de tudo aquilo que eu prevejo que vai acontecer se eu falhar de novo. Isso se chama medo. Mas e que se não der? Eu tenho medo de falhar. E pelo medo de falhar eu falho. E pelo medo de falhar eu não vou. E pelo medo de não saber falar eu nunca falo. Pelo medo de machucar eu não digo que está me machucando. E se eu não disser que está me machucando, eu continuo sendo machucado. E sendo machucado, um dia eu não aguento e saio.
E quando sai, o outro me pergunta: por que você está indo embora? E você diz: porque eu estou muito machucado. E o outro pergunta: por que você nunca me falou? E eu não te falei por medo. Você tinha medo de me falar, mas não tem medo de ir embora. Consegue perceber como o medo é maligno? E eu estou caminhando dessa forma, bem didático, para você conseguir entender isso. Mas se os medos têm o poder de fazer tudo isso, qual é a solução para isso? Eu posso dizer para você que a solução para desbloquear a coragem, porque a gente vai entender que a coragem não é simplesmente um antídoto para o medo. Ela é uma ação contra o medo. E é uma ação que acontece enquanto se tem medo. Um corajoso não é alguém que não tem medo. É alguém que, apesar do medo, tem a coragem de fazer. Apesar de que pode dar tudo errado, mas eu tomei uma decisão de fazer. E vou encarar. Primeiro, você precisa identificar a origem do teu medo. Reconheça o gatilho. Se essa ameaça é real ou se ela é imaginária, se ela é só uma projeção da tua cabeça. O que você está enfrentando é real ou é imaginário? Qual é o gatilho disso? O que desperta em você isso? O que está causando isso? O que gera todo esse medo? Precisamos ir na raiz disso, na origem disso, porque senão a gente nunca vence. Qual é a raiz do medo? Dê nome ao medo. Quando você nomeia algo, é mais fácil de você saber como atacar. Já percebeu que uma pessoa às vezes vem pedir perdão para ti, ela diz: eu queria te pedir perdão aí, umas coisas que eu fiz. Difícil, né? Que coisa que você fez? Não, as coisas erradas aí, só me perdoa. Como? Eu quero saber o que você fez. E quando a gente dá nome, e a gente faz isso com Deus também: Senhor, me perdoa de todas as coisas aí que eu fiz. Você já experimentou dizer para Deus o que você fez? Ah, mas Ele sabe todas as coisas. Ele sabe. Mas o teu cérebro sabe que foi perdoado depois? Olha que incrível isso. Quando a gente chega para Deus e diz assim: Senhor, me perdoa de todas as coisas, você sai da oração e não se sente perdoado. Quando você chega para Deus e diz assim: Senhor, me perdoa, porque hoje eu fui só grosseria, e eu falei o que não devia. Deus, e lá na rua, Senhor, que mau testemunho que eu dei no trânsito hoje, Senhor. Eu xinguei, eu não devia ter feito isso, me perdoa, Senhor. Tira essa ira do meu coração, eu não posso mais. Quando você dá nome, você sente que algo é diferente na tua oração. Qual é o nome do teu medo? Você tem coragem de dar nome para o medo hoje? Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de falir de novo, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de ficar solteiro, qual é o teu medo? Para você desbloquear a coragem, dê nome aos medos. Vai reinterpretando essa ameaça. Uma das perguntas que você precisa fazer: qual a probabilidade do pior cenário acontecer? Você já percebeu de que a gente sempre pensa no pior cenário? A pessoa foi tomar banho, aí ela olhou aqui e viu uma manchinha. Oh meu Deus, será que isso aqui? Um câncer de pele. Ela sentiu uma dor. Ela pensa no pior cenário às vezes. Ela não consegue pensar: não é só uma mancha. Ou será que eu bati em algum lugar? Ou será que eu comi alguma coisa que me pesou? A cabeça já vai no pior cenário. E é isso que a gente tem que parar. Não acione o teu sistema de luta e fuga. Não acione o teu córtex a ponto de ele ser dominado e você pensar só besteira. Pare e pense: qual a probabilidade de ser o pior cenário? Pequena, né? Então eu não vou pensar no pior. Eu não vou pensar no pior. E se fosse, o que eu faria? E se fosse? Você morreria? Ou lutaria? Não, eu lutaria. Então deixa para saber o diagnóstico. Viva. Existe uma outra forma de reinterpretar isso? Ou seja, eu posso pensar outra coisa? Posso. Então pense no melhor.
Ah, pastor, mas daí a gente fica pensando no melhor, depois acontece o pior, a gente se frustra. Mas é muito melhor do que sofrer por antecedência. Você já percebeu que na maior parte das vezes nós sofremos de graça? Uma vez eu falei isso, mas hoje tem tanta gente que talvez não tenha ouvido. Esse medo muitas vezes ele está atrelado à ansiedade também, que nada mais é do que juros pagos, adiantados por algo que você talvez nunca compre. Sei que é um pouco difícil de entender o que eu falei, mas quando você começa a pensar no pior cenário, quando você sente algo e os medos te dominam, é a mesma coisa que você vai chegar lá na Casas Bahia, e eu não estou ganhando nada pela propaganda que eu acabei de fazer, e você diz assim: e essa geladeira aí? Ah, essa geladeira é de última geração e tal. Um dia eu vou comprar. Quanto é que daria de juros para a gente fazer assim umas 10 vezes? Ah, daria tanto. Então faz um boletim desses juros aí que eu vou começar a pagar. E aí tu paga os juros e vai pagando os juros, e talvez tu nunca compre aquela geladeira. Alguém faz essa loucura? Não, né? Mas a gente faz isso diariamente com os medos que a gente sente, que tornam-se ansiedade dentro de nós. Substitua a mentira que o medo te traz pela verdade, porque o medo sempre vai sussurrar para você: tu não consegue. E a palavra de Deus diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Apoie-se no perdão ou no amor perfeito de Deus, porque a Bíblia vai dizer que no amor não há medo. 1 João 4,18. Pratique a exposição gradual. O que seria isso? Sabe quando você não tenta enfrentar direto o gigante? Porque Davi, o que ele enfrentou? O leão, o urso, o gigante. Quando vem uma coisa que se apresenta para nós, sabe, meu Deus, eu estou enfrentando uma luta tão grande, eu tenho que vencer, a gente já quer pular lá para o último estágio e vencer. Não é assim. Vença gradualmente. Aí eu não consigo sair de casa, começa saindo na rua, só estou dando um exemplo. Vai até na rua, volta. Vai até no mercado, volta. Vem até na igreja, volta. E daqui a pouco você está vencendo. O grande problema é que estamos tão acorrentados que não entendemos de que isso deve ser uma luta gradual, e pensamos que precisa, ou acontece ou não acontece, e nem sempre é assim. Algumas vezes acontece dessa forma, mas nem sempre é assim. E eu termino dizendo, o versículo que nós lemos diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Não é espírito de medo, porque Deus não criou a gente para ser paralisado, Deus nos criou para avançar, e o medo aprisiona. Ele nos deu um espírito de fortaleza, que aqui é mais do que força física, é uma força interior, é uma força dentro de você que te impulsiona a você ir, é de você acreditar. Isso Deus coloca dentro de você, e você pode acionar isso para que você vá, para que você avance. Deus te deu um espírito de amor, e esse amor, ele destrói todas as raízes psicológicas do medo. Ele é o perfeito amor que lança fora todo medo. Ele cura, seja as feridas do passado, liberta das necessidades de aprovação, do medo da rejeição, medo de não sermos bons o suficiente. E Ele nos dá também um espírito de equilíbrio ou de moderação, que é a capacidade de usar a razão e a fé para avaliar a situação. Eu não vou deixar mais com que o medo me domine. Eu sei de que Deus não me deu esse espírito de medo, e eu sei que esse medo tem me dominado, eu sei que esse medo tem me paralisado, eu sei que esse medo tem estragado a minha vida, eu sei que eu sofri coisas reais, mas hoje eu não posso viver mais isso, eu não preciso mais viver isso, porque eu estou em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, novas coisas acontecem, as coisas velhas se passaram, e eis que se fazem coisas novas. Eu quero orar por você nessa noite que está aprisionado no medo, o medo de que agora tudo vai dar errado, o medo de que você não vai vencer, o medo do escuro, o medo da morte,
o medo de perder alguém, o medo de que não vai conseguir, de que não é suficiente, o medo de que vai dar tudo errado, e eu não sei qual é o nome do seu medo, mas eu quero que você comigo coloque-se de pé para que nós venhamos a orar, porque se o Senhor nos conduziu para essa mensagem, para essa série de mensagens, é porque Ele quer libertar você de todo medo.